Olá pessoal, eu me chamo Neriberto, tenho 27 anos de idade, participei de grupos de teatro aqui em Caraí desde 2017, participei do grupo teatral Manifestarte, depois do grupo Conversos, onde criamos a peça Conversos de um Povo, participei também de várias encenações da Paixão e Morte de Cristo, participei também de vários teatros junto à comunidade Palavra Viva, nas missões populares que fazíamos, e gostaria de partilhar com vocês, neste mini curso, a minha experiência com o teatro, como é possível construir cenas teatrais, como é possível utilizar deste meio artístico como aprendizagem, como meio de transformação social, como meio de desenvolvimento pessoal, de interferir na realidade, de trazer temas importantes para o debate, para a reflexão das pessoas, como meio também para se divertir, para lazer, para descontrair, para levar às pessoas fortes emoções, fortes sentimentos de alegria, também levá-las a refletir sobre pontos difíceis que encontramos na nossa sociedade. Então, diante da minha experiência com o teatro neste tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês, por meio deste mini curso, que se intitula Construindo Cenas Teatrais, Contos e Causos de Caraí, a minha experiência e ajudar vocês neste sentido. Recordamos também que esse é um projeto financiado pelo edital 01 de 2020 da Prefeitura Municipal de Caraí por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer. O objetivo da nossa oficina, que se intitula Construindo Cenas Teatrais, Contos e Causos de Caraí, é, a partir das histórias dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos familiares, resgatar aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a tradição oral, das histórias dos nossos antepassados, aqueles contos engraçados, aqueles causos que os nossos avós nos contam, de resgatá-los por meio do teatro, dando vida a eles, dando vida àquelas histórias, àqueles personagens, de uma forma divertida, de uma forma descontraída, engraçada, onde nós poderemos resgatar aquilo que é a nossa tradição, buscando por meio dela valorizar aquilo que é nosso, valorizar aquilo que é da nossa cidade, aquilo que faz parte da nossa cultura por meio da arte. A arte que tem um poder transformador, a arte que transforma aquele que é o agente, aquele que faz, mas que transforma também aqueles que assistem, aqueles que de uma certa forma interagem e recebem aquele conteúdo. Então esse é o objetivo da nossa oficina. Gostaríamos também de propor, por meio das ferramentas e instrumentos, aos educadores uma forma diferente, uma forma lúdica de ensinar, de trabalhar temas às vezes complexos, densos, pesados, com os alunos por meio do teatro, por meio de uma cena teatral. Espero que esta oficina possa agregar valor a vocês, possa agregar na experiência de vocês como criança, como adolescente, como jovem, como educador, buscando, por meio dela, melhorar o seu desenvolvimento pessoal, a sua postura. A primeira parte do nosso projeto é a seleção e preparação do material ao qual será utilizado para a construção das cenas teatrais. Então é necessário, antes de tudo, entender o que você quer, o que você deseja com aquela cena teatral, com aquela peça que você vai preparar. Então, se você deseja, por exemplo, falar sobre como a nossa cidade, a cidade de Caraí foi fundada, como iniciou da sua história, nós precisamos então reunir um conteúdo, reunir um material, relatos que narrem essa história, para depois transformá-la em uma peça, para depois transformá-la em uma cena. Como nós podemos fazer para ter esse material? Antes de mais nada, é necessário talvez listar o nome de pessoas mais velhas da nossa cidade, que conhecem a história, fazer uma pesquisa bibliográfica, ver se existe algum livro já publicado que conte a história de fundação do nosso município. A partir da seleção desse material, nós poderemos dar corpo à cena teatral que será construída. Então, nessa parte do nosso projeto é necessário o quê? Listar essas pessoas que conhecem a história da nossa cidade,
Depois, entrevistá-las, conversar com elas, ouvi-las. Então, perguntar como foi que iniciou a nossa cidade, os nomes. Eu sei, por exemplo, que um dos primeiros nomes da nossa cidade foi São José do Caraí, outro nome São José do Lagedo. Então, entender o motivo, a razão daqueles nomes, perceber também, a partir da narração dessas pessoas mais velhas, pessoas que são, de uma certa forma, ícones da cidade, que fazem parte da história da cidade, e retratá-las naquela cena teatral que será construída. Então isso é muito interessante. Ou seja, nós temos que focar em listar pessoas que conhecem a história da nossa cidade, fazer uma consulta bibliográfica para perceber aquilo que já está escrito da história de fundação do nosso município, e depois fazer essa entrevista com as pessoas, escutá-las, perguntar sobre a fundação, sobre as histórias, sobre causos, sobre pessoas que são icônicas, como, por exemplo, Frei Egídio é muito conhecido, foi um padre que se dedicou muitos anos aqui na nossa cidade. Pessoas como Dona Celina, como o senhor Clemente Chaves, que são pessoas icônicas da nossa cidade, que fazem um pouco parte da nossa história. A partir dessa coleta, de todo esse material, nós poderemos então começar a criar um texto e propor a cena teatral. Sabemos que, devido à pandemia do novo coronavírus, devemos ter atenção com relação às regras de distanciamento, a evitar aglomerações e manter também esse distanciamento social. Então, talvez não é o momento adequado para se fazer as visitas, para realizar as entrevistas. Porém, podemos utilizar dos meios de comunicação, como, por exemplo, o telefone, o celular. Você pode ligar, conversar com essas pessoas, ou até mesmo fazer uma entrevista por videochamada, de forma que você possa executar esse projeto, criar as cenas teatrais, engajar, entrar nesse mundo do teatro e também respeitar as regras de segurança, as medidas de segurança com o novo coronavírus. Na parte 2, depois de coletado o material, selecionado o material que nós utilizaremos para a construção das cenas teatrais, é necessário criar um texto coeso, criar um roteiro de como será a nossa cena, posteriormente como será a nossa peça teatral. Como aprendemos em português e como fazemos costumeiramente nas nossas redações, é necessário que o nosso texto tenha também introdução, desenvolvimento e conclusão, criando os personagens, identificando se colocaremos ou não um narrador na nossa história para dar vida àquilo que nós desejamos transmitir por meio desse teatro. Então, no exemplo que eu utilizei sobre a fundação da nossa cidade, a fundação de Caraí, é necessário que o nosso roteiro, que um texto seja escrito, bem redigido, e nele contenha o início, vamos contar como iniciou a nossa cidade, quem foram as primeiras pessoas que chegaram. Nele nós colocaremos alguns personagens, algumas pessoas que marcam muito a história da nossa cidade. Podemos colocar ali anedotas, ou seja, piadas, coisas engraçadas que fazem parte do início da nossa cidade. Tudo isso nós podemos colocar no nosso texto, selecionando também os personagens. Quais personagens nós queremos destacar por meio deste teatro? Então é necessário também aplicar isso na criação do texto. Então, essa é uma parte muito simples. Você pode solicitar, se você for fazer na sua escola, a ajuda do seu professor de português, ou vocês podem até mesmo trabalhar em grupo para a construção dessa cena. Então, é necessário que, após o material seja selecionado, que se crie um roteiro, se crie um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, destacando os personagens que nós colocaremos, destacando se vai ter ou não narração, fatos importantes que fazem parte dessa história e que nós desejamos retratar nas nossas cenas teatrais. É importante também você colocar no seu texto não somente narração, mas que tenham cenas que aconteçam ali sem que fique somente na narração, de forma que não fique cansativo para o público. Posso dar a vocês um exemplo de uma cena da peça Conversos de um Povo. Era uma cena onde tinha o avô que contava a história para a sua neta. O avô contava uma história de terror, de assombração, que envolvia lobisomens.
E a neta, ela se fazia de muito inteligente, de muito esperta e dizia que não tinha medo desse tipo de coisa. Então, a cena acontecia assim. Tinha o avô que contava a história para a neta, depois o avô saía da cena, a neta brincava um pouco, depois ia dormir. No que ela ia dormir, começava a pegar no sono, entrava em cena um outro ator que representava um lobisomem e dava um susto na neta. Depois ela acordava com medo, toda assustada, saía correndo e dizia que a partir daquele momento acreditava de verdade que essas coisas existiam. Depois, a cena mostrava que era o avô que tinha vestido de lobisomem justamente para assustar a neta. E sai rindo daquela história, não? Então é interessante que nas cenas de vocês tenham essas coisas, sabe? Seja intercalado a narração, a contação de um fato e também o fato acontecendo depois, de forma que envolva os espectadores, aqueles que assistirão às peças de vocês. Na terceira parte do nosso minicurso, nós trabalharemos a construção dos personagens. Então, na primeira parte, nós vimos a necessidade de selecionar um bom material, seja os causos que nós devemos coletar por meio das entrevistas ou um material já pronto, caso algum educador deseje utilizar. Na segunda parte, nós vimos a importância de criar um bom roteiro, um texto coeso, com início, meio e fim, com a demarcação dos personagens, do narrador, de tudo aquilo que vai acontecer na nossa peça teatral e nas cenas individualizadas. Nessa parte, nós trabalharemos um pouco sobre a construção dos personagens. Depois de delimitados, nós devemos dar vida a esses personagens, trazer eles de forma bem marcante para que possam envolver o nosso público. Então é necessário conhecer bem os nossos personagens, saber como eles falam, como eles caminham, o que eles vestem, a expressão do rosto, o tom de voz que eles terão para poder interpretar e dar vida àquele personagem. Então, para isso, é necessário você buscar conhecer bem a história daquele personagem que você criou, que você vai interpretar. Conviver, conversar, escutar, passar um tempo com aquela pessoa, salientando as medidas de segurança e, nesse caso, passar um tempo, seja por meio de uma ligação, de uma videochamada ou algo do gênero. E essa é uma parte muito legal. Eu me lembro, por exemplo, quando nós estávamos montando a peça Conversas de um Povo, nós tínhamos que retratar a cena da morte de uma criança. Esta era uma cena muito pesada, uma cena muito densa, onde nós deveríamos transmitir para o público a dor de uma mãe que perdia o seu filho, um filho pequeno que morria de fome, porque a família não tinha o que dar àquela criança. Então foi uma cena difícil de fazer. Eu me recordo que muitas vezes nós que atuávamos na peça conseguimos transmitir de tal forma aquela emoção, aquele sentimento, que muitas vezes nós mesmos chorávamos com aquela cena, ou as pessoas que assistiam conseguiam receber a intensidade, o peso daquela cena. Mas eu me recordo, por exemplo, que o diretor nosso, o Nil César, ele nos propôs, por exemplo, participar de um velório. Ir em um velório, perceber aquele clima, absorver aquele clima pesado, denso de uma perca para poder transmitir. Então nós fizemos essa experiência de ir em um velório, tentar encarnar em nós a dor dessa perda para poder transmiti-la. E ali, naquela cena, trazer ao nosso coração, à nossa mente, tudo aquilo que nós vivenciamos naquele laboratório da vida real, que é participar de um velório, e transmitir na cena teatral. E foi muito interessante. Uma cena pesada que transmitia uma realidade, infelizmente, que ainda existe, de pessoas que morrem por não ter o que comer, por não conseguir se alimentarem, de transmitir aquilo na nossa peça. Me recordo também de outra cena. Este foi um personagem fictício que eu representei. Ele se chamava João de Deus. Então eu criei um personagem que era um homem meio bruto, da roça, que conversava grosso, que era um pouco mal educado, andava com o peito estufado, ele tinha um jeito de andar, tinha uma expressão mais fechada, mais raivosa, mais nervosa, e eu tive que dar vida àquele personagem, através da expressão facial,
através da tonalidade de voz, através da postura, de como aquele personagem caminhava, como ele andava a cavalo. Então tudo isso é necessário para a criação do nosso personagem. Então essa é uma etapa muito simples, ou seja, nós precisamos absorver bem aquilo que nós devemos representar, aqueles personagens que nós delimitamos na construção do nosso texto. Depois, se for um personagem que existe na vida real, conviver com ele, conhecê-lo para buscar retratá-lo bem na nossa peça. Se for um personagem fictício, é necessário nós delimitarmos bem as características que ele possui para representá-lo bem, de forma que seja divertida, que seja engraçada, que seja marcante, que transmita emoção, que transmita sentimento por meio da nossa interpretação. Como nós vimos anteriormente, no teatro nós usamos muito da expressão corporal, da expressão facial, bem como da nossa voz. Então, os exercícios que se seguirão buscarão justamente trabalhar essas três áreas para que nós possamos desenvolver bem as nossas cenas, os nossos personagens. Então, serão exercícios muito simples que trabalharão a nossa projeção de voz, a dicção, bem como a nossa expressão facial e a nossa expressão corporal. Serão exercícios de alongamento, exercícios que buscarão aprimorar estas áreas para que possamos interpretar bem os nossos personagens. Esse exercício é muito simples. Vocês escolherão um trava-línguas, vocês vão pronunciá-lo lentamente, de uma forma bem devagar, e depois vocês vão dando ritmo, vão dando cadência a esse trava-línguas. O objetivo é trabalhar a nossa dicção, de forma que nós possamos pronunciar bem as palavras. Eu vou escolher um trava-línguas, vocês podem escolher um que vocês gostem mais para estar realizando este exercício. Funciona assim: traga depressa 3 pratos de trigo para um tigre triste. Depois vocês irão repetir esse trava-línguas, aumentando o ritmo. Vocês podem colocar também uma cadência para ajudar vocês. Então eu vou fazer, depois vocês fazem aí da casa de vocês. Traga depressa 3 pratos de trigo para um tigre triste. Traga depressa 3 pratos de trigo para um tigre triste. Traga depressa 3 pratos de trigo para um tigre triste. Traga depressa 3 pratos de trigo para um tigre triste. Traga depressa 3 pratos de trigo para um tigre triste. Traga depressa 3 pratos de trigo para um tigre triste. Traga depressa 3 pratos de trigo para um tigre triste. Traga depressa 3 pratos de trigo para um tigre triste. O ritmo vocês vão acelerando e vão exercitando a pronúncia, diante daquilo que é a dificuldade de vocês, se é a dificuldade em pronunciar o R, o L, NH. O importante é que, quando nós falamos, as pessoas precisam compreender aquela mensagem que nós transmitimos. Então, no teatro, isso é muito importante. Por isso, nós exercitaremos a nossa dicção e a projeção da nossa voz, para que nós possamos ser bem compreendidos ao falar, ao interpretar aquele personagem, ok? Trabalharemos agora um outro exercício com a finalidade de desenvolver e aprimorar a nossa dicção e a nossa pronúncia. Esse também é muito simples. Nós pronunciaremos as vogais em ordem crescente e em ordem decrescente. Você também normalmente pode colocar o seu ritmo, a sua cadência, para ajudar você a executar esse exercício. Primeiramente, vamos somente pronunciar as nossas vogais. A, E, I, O, U. Vocês podem ter percebido que eu exagerei bastante na gesticulação da minha boca, buscando dar bastante movimento e pronunciar bem as vogais. No teatro, precisa ser muito claro aquilo que nós falamos, para que as pessoas possam compreender. Então, vamos fazer novamente esse exercício. A, E, I, O, U. Mais uma vez, agora em ordem decrescente. U, O, I, E, A. Agora nós vamos fazer dando um ritmo, dando uma cadência para este exercício. A, E, I, O, U, O, I, E, A. A, E, I, O, U, O, I, E, A, E, A, E, A, E, A, E, A. Vocês podem perceber que eu peguei as vogais, coloquei um ritmo e fui pronunciando elas.
Como vocês podem ter visto, a minha afinação não é das melhores. Então esse exercício não busca trabalhar a afinação, mas a dicção. Então você que está aí de casa nos assistindo, nos acompanhando nessa oficina, fique muito tranquilo se assim como eu for desafinado. Basta trabalhar bem esse exercício para que as pessoas compreendam aquilo que nós falamos, ok? Trabalharemos ainda um exercício de projeção de voz. Esse exercício também é muito simples, vai buscar nos ajudar a projetar a voz de forma que as pessoas nos escutem. É preciso que elas compreendam as palavras e que elas nos escutem bem. Então, nesse exercício, você vai escolher uma frase, você vai pronunciá-la em várias tonalidades. Você vai pronunciá-la baixa, depois numa tonalidade média, depois numa tonalidade alta. E sempre tem que ser compreensível aquilo que você fala. Então é necessário sempre articular bem as palavras, projetar bem a sua voz para que as pessoas te compreendam na sua interpretação naquela cena que você vai criar, ok? Então você vai dizer, por exemplo, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês podem ter percebido que eu utilizei 3 tonalidades diferentes. E nessas 3 tonalidades é importante que as pessoas compreendam bem aquilo que você está falando e que elas escutem em todo aquele ambiente onde você estiver. Então é muito importante também ter essa noção do ambiente onde você se encontra, onde vai ser executada a sua cena teatral, a sua peça. Se você, por exemplo, vai representar em um ambiente aberto, é importante que aquela pessoa que se encontra mais longe de você, lá no último lugar, te escute bem. Então você precisa projetar a sua voz, falar mais alto utilizando do diafragma e das teclas para que as pessoas te compreendam. Se você está num ambiente fechado, você pode reduzir a tonalidade da sua voz de forma que não incomode aqueles espectadores, as pessoas que estão te assistindo. Então esse exercício é muito fácil. Você vai estar em um local onde você vai representar, pode ser um local aberto, um local fechado. Você vai escolher uma frase e você vai pronunciá-la em uma tonalidade baixa, uma tonalidade média e uma tonalidade alta. E aquela pessoa que está lá no fundo, no último lugar, ela deve escutar bem aquilo que você está falando e compreender aquilo que você está falando por meio da sua articulação e da sua dicção. Trabalharemos agora um exercício que buscará proporcionar também uma melhora na nossa dicção, na projeção da nossa voz. É um exercício muito simples. Você vai fazer de conta que você está comendo algo muito gostoso, você vai mastigar. Só que você vai fazer um gesto bem exagerado e você vai emitir um som, de forma que você consiga mexer bastante essa região da sua bochecha, da sua boca e destravar um pouco essa região para que você possa articular bem a sua fala. Muito simples esse exercício. Você pode fazer na frente do espelho, exagerando bastante nos gestos, para que você possa destravar e desenvolver bem essa parte do seu rosto e da sua boca. Você vai fazer de conta que está comendo e vai deixar esse som sair de uma forma bem forte. Esse exercício, ele ajudará vocês, seja nesse destravamento da boca, dessa região para pronunciar bem as palavras, bem como aquecimento vocal, para aquecer a sua voz, para entrar em cena, para ensaiar, para se preparar para a sua peça. E o último exercício é aquele que vai repetir a palavra articula. Você vai repetir ela da mesma forma como o exercício anterior, de uma forma bem exagerada. Como os outros exercícios, você também poderá colocar um ritmo, uma cadência para te ajudar. Muito simples esse exercício. Eu vou fazer e depois vocês repetem. Articula, 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 articula. Vocês perceberam que eu falei essa palavra, que eu repeti várias vezes, exagerando nos movimentos da minha boca, da minha bochecha, para ajudar a pronunciar bem. Existem palavras que necessitam de uma abertura maior da nossa boca, de uma expressão maior. E no teatro, essa expressão tem que sair ainda mais forte, tem que ser ainda mais compreensível. Por isso é importante utilizar desses exercícios, para que na hora da interpretação nós sejamos compreensíveis. Então vamos repetir mais uma vez esse exercício. Articula, 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 articula. Articula, 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 articula. Articula, 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 articula.
É bom utilizar essa palavra que vai lembrar você sempre da necessidade de articular. E articular bem na sua pronúncia, de utilizar uma expressão facial, de emitir a emoção, o sentimento que você deseja transmitir por meio daquele personagem e de utilizar de todo o seu corpo. Nos recordamos sempre disso na nossa oficina. O corpo fala, não somente a nossa voz, mas a nossa expressão facial, a nossa postura, o modo com o qual nos portamos. Então, pessoal, nós faremos agora alguns exercícios de alongamento e relaxamento. Exercícios estes que nos ajudarão na nossa interpretação, na interpretação dos nossos personagens, bem como na construção das nossas cenas e execução das nossas peças. São exercícios simples que nós já costumamos fazer, seja nas aulas de educação física, seja antes de praticar qualquer esporte ou qualquer outra atividade física. Olá pessoal, chegamos ao final da nossa oficina Construindo Cenas Teatrais, Contos e Causos de Caraí. Gostaria de agradecer a vocês por terem me acompanhado. Espero que posteriormente nós possamos executar esse projeto de maneira pessoal, juntamente aos estudantes, educadores e outros públicos que venham a se interessar por este tema. Pois eu acredito sim que o teatro é uma ferramenta, é um instrumento que nos ajuda a interferir na nossa realidade, que nos ajuda a elevar a sociedade e a refletir sobre temas importantes que necessitam ser debatidos. O teatro não é somente um meio de lazer, um meio de diversão, mas é também um meio de transformação social. Transforma nós, transforma a realidade. Agradeço a vocês por esta oportunidade, por me acompanharem nesta oficina. Gostaria ainda de agradecer à Prefeitura Municipal de Caraí, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, por nos proporcionar esta oportunidade onde nós podemos compartilhar com vocês a nossa experiência com a cultura, com a arte, no meu caso, a minha experiência com o teatro. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer.